Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 77. A figura 1281 mostra um cilindro horizontal de 300 kg sustentado por 3 fios de aço presos em um teto. Os fios 1 e 3 estão nas extremidades do cilindro e o fio 2 está no centro. Os fios têm uma seção reta de 2,00 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Inicialmente, antes de o cilindro ser pendurado, os fios 1 e 3 tinham 2,0000 metros de comprimento e o fio 2 era 6,00 milímetros mais comprido que os outros dois. Agora, com o cilindro no lugar, os 3 fios estão esticados. Qual é a tração letra A do fio 1 e letra B do fio 2? Todas as medidas informadas no problema estão em suas unidades padrão de medida, com exceção da diferença entre os comprimentos dos fios 1 e 3 em relação ao fio 2. Essa diferença D é igual a 6,00 milímetros, que para converter para metros eu multiplico por 1 metro, dividido por 10 elevado a 3 milímetros, 1000 milímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar os milímetros e o resultado vai estar em metros. Então fica 6,00 e essa potência 10 elevado a 3 do denominador pode ir para o numerador, trocando o sinal do expoente. Então, vezes 10 elevado a menos 3 metros. Na situação final, o cilindro estará em repouso. Vamos identificar as forças que atuam sobre ele neste instante. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. E as forças exercidas pelos fios verticais para cima. Como ele está em repouso, está em equilíbrio estático, isso significa que seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada será nula e a força resultante também será nula. Todas as forças estão na direção vertical e vamos considerar o sentido para cima como sentido positivo. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que F1 mais F2 mais F3 menos mg é igual a zero. Então, F1 mais F2 mais F3 é igual a m vezes g. Quando um objeto é submetido a uma força de tração ou compressão, a tensão e a deformação se relacionam da seguinte maneira. F sobre A é igual a E vezes ΔL sobre L. Nessa expressão, F sobre A é a tensão, E é o módulo de Young do material e ΔL sobre L é a deformação. Se resolvermos essa equação para a força, fica que F vai ser E vezes A vezes ΔL sobre L. De acordo com a terceira lei de Newton, se os fios exercem forças sobre o cilindro reage sobre eles, exercendo força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, os fios serão tracionados por forças de módulos iguais às forças que eles exercem sobre o cilindro. As forças exercidas sobre o cilindro são F1 vai ser E vezes A vezes ΔL1 sobre L. O F2 vai ser E vezes A vezes ΔL2 sobre L. E o F3 vai ser E vezes A vezes ΔL3 sobre 3. Nessas expressões, L é o comprimento final dos fios que são iguais. Como o fio 2 era inicialmente mais comprido do que os outros dois, as dilatações dos fios 1 e 3 serão iguais à dilatação do fio 2, mais a diferença inicial entre os seus comprimentos. Então, o ΔL1 vai ser igual ao ΔL3, que vai ser o ΔL2 mais D. Então, F1 vai ser E vezes A vezes o ΔL1, que é ΔL2 mais D sobre L. Aí a gente fazendo a multiplicação, aí, expandindo, vai ficar E vezes A vezes ΔL2 sobre L mais E vezes A vezes D sobre L.
Só que E vezes A vezes delta L2 sobre L é o F2. Então é F2 mais E vezes A vezes D sobre L. O mesmo podemos fazer com o F3 e vamos chegar à conclusão de que F3 vai ser F2 mais E vezes A vezes D sobre L. Substituindo essas expressões na primeira equação que deduzimos, ela se torna o F1, que é F2 mais E vezes A vezes D sobre L, mais o F2, mais o F3, que é F2 mais E vezes A vezes D sobre L, é igual a M vezes G. Somando os F2 dá 3F2, e somando esses dois termos aí, vai ficar 2 E vezes A vezes D sobre L, é igual a M vezes G. Passando esse segundo termo para a direita, 3F2 é igual a mg menos 2E vezes A vezes D sobre L. Dividindo tudo por 3, F2 vai ser 1/3 de M vezes G menos 2E vezes A vezes D sobre L. O módulo de Young do aço pode ser encontrado na tabela 12.1 do livro. O E é 200 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado, que a gente pode escrever como 2,00 vezes 10 elevado a 11 newtons por metro quadrado. Andei com a vírgula duas casas para a esquerda e somei 2 unidades no expoente da potência. Substituindo pelos valores das medidas, fica que F2 vai ser 1/3 vezes 300, que é o M, vezes 9,8, que é o G, menos 2 vezes 2,00 vezes 10 elevado a 11, que é o módulo de Young, vezes 2,00 vezes 10 a menos 6, que é o valor da área, vezes 6,00 vezes 10 a menos 3, que é o D, dividido por 2,0000, que é o L. A gente pode simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo. Então fica 1/3, fazendo a primeira multiplicação aí dá 2.940, menos. A gente tem 2 vezes 2 vezes 6, dá 24, vezes. E multiplicando as potências, 10 elevado a 11 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3, somando os expoentes, 11 menos 6 menos 3 dá 2, então vezes 10 elevado a 2. Então fica 1/3 vezes 2.940, e fazendo essa multiplicação aí dá 2.400, subtraindo fica 1/3 vezes 540, que dá 180 newtons. Então esse é o valor de F2, já escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa utilizada. Então, o F1 vai ser o F2, que é 180, vezes 2,00 vezes 10 elevado a 11, que é o E, vezes 2,00 vezes 10 a menos 6, que é o A, vezes 6,00 vezes 10 a menos 3, que é o D, sobre 2,0000, que é o L. Podemos cancelar o 2, então fica 180 mais 2 vezes 6 dá 12, vezes, multiplicando as potências, vai dar a mesma coisa de antes, 10 elevado a 2. Então fica 180 e fazendo a multiplicação fica mais 1.200, que dá 1.380 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, F1 vai ser 1,38 vezes 10 elevado a 3 newtons. Como 10 elevado a 3 é o prefixo quilo, podemos também escrever que F1 é igual a 1,38 kN.